Olá, bom dia a todos. Começando aqui o nosso segundo episódio de podcast, Edson Cast. Hoje nossa fala de hoje, nosso tema de hoje que a gente vai abordar é sobre disciplina. Como convidados temos aqui o Daniel Ferreira, a Juliana Lee. Põe a voz pra fora, vai lá, põe a voz pra fora. Outro bom dia, pessoal. Pô, é sexta-feira aqui. Bom dia, pessoal. Pra quem vai receber o podcast, talvez vai ser só na segunda. Então, um bom dia mais expressivo, senhores. Bom dia! Boa! Bom, seguinte, e aí, Ju, o que você tem a dizer sobre disciplina, só pra gente já entrar nesse assunto, que é um assunto, pra mim, um assunto meio polêmico, vamos dizer assim, porque, não polêmico é uma palavra forte, mas disciplina é um negócio, é muito indefinido, né, porque eu acho que é uma coisa muito singular, né, de cada um. Então, pra você, o que é disciplina e o que tem te disciplinado, qual que é a sua visão de disciplina? Bom, até expondo aqui que a gente estava tendo um bate-papo antes do podcast, a gente também estava debatendo aqui realmente isso, o que é disciplina e se é um comportamento ou uma qualidade, né? Se a pessoa pode ter esse tipo de ação ou se ela nasce com esse tipo de mindset até de ter disciplina. Eu acho que realmente é uma predisposição que a pessoa pode ter pela educação, pela família, por coisas externas, mas eu acho que é um comportamento que você pode adotar em qualquer momento da sua vida, dependendo da sua motivação e até que você falou, da sua responsabilidade com o seu objetivo. Então, eu acho que entram 1 milhão de fatores para a pessoa adotar uma postura disciplinada ou não. Enfim, eu acho que é um pouco isso que eu penso. E aí, Dani, e para você? De forma muito crua, eu adotei a disciplina em vários momentos da minha vida, mas eu não me considero disciplinado. É isso, né? É uma coisa que você adota em algum momento. Então, acho que é mais a situação do que você. Às vezes eu também não me considero super disciplinada, mas tem momentos que eu adoto a disciplina para conseguir chegar onde eu quero. Toda vez que eu coloquei um objetivo, eu fui disciplinado e atingi os objetivos. Agora, aquilo que não é prioridade, no meu caso, eu acabo sendo indisciplinado. Então, e vocês que lute, porque eu sou extremamente indisciplinado também. Bom, eu acredito da disciplina, eu acredito, ponderando ali o que a Ju falou, eu acredito que disciplina é o seguinte, é comportamento, e aí é um comportamento que dá uma qualidade. A gente converte ele em qualidade. E acredito que realmente algumas pessoas já nascem com essa predisposição para ser mais disciplinado, e aí dependendo da família, da educação que ele está tendo ali, da educação que ele vai ter, ele também consegue ter uma educação mais disciplinada, que é o caso, por exemplo, até das pessoas que estudam em colégios militares ou que vão para essas empresas também que tem mais esse viés, como o Dani até falou do próprio McDonald's, depois o Dani conta a história dele aí do McDonald's. E então, fechando disciplina em termos de conceito, porque assim, pelo menos eu não achei na literatura nada muito claro do que é disciplina. Então, para mim, o que tem é isso. Mas também já fica o convite para um especialista que queira participar, mandar para a gente aí uma DM no Insta e tal, alguma coisa, e para a gente se falar. A gente também vamos buscar também outros profissionais aí que consiga também ao longo dos próximos episódios e clareando um pouco mais isso. Mas a gente tem coisas muito interessantes para falar sobre ponderar sobre disciplina, inclusive a minha situação, por exemplo. Como que eu consigo ter sucesso se eu não tenho disciplina? Que essa é a provocação que a gente quer deixar. Eu ficaria muito frustrado ouvir de alguém que para você ter sucesso você tem que ter disciplina. Porque eu falo, então eu não me considero disciplinado, eu vou ser um falido, vou ficar quebrado direto. Acaba sendo incoerente, né? Acaba sendo incoerente. Mas só para não esquecer, para quem vai estar ouvindo no podcast, compartilhe esse conteúdo com amigos, deixe comentários e é isso. E nos siga nas outras mídias também, no Instagram, YouTube, enfim. Bom, vamos lá. O Dani teve uma situação bem interessante, né, Ju? Sim. Quem fala? Eu falo, você puxa isso antes. Eu quero saber um pouquinho do que aconteceu. Bom, pelo que eu conheço o Dani, eu conheço o Dani em fevereiro. Quem tá ouvindo esse podcast em 2021, estamos em agosto, começo de setembro. E o Dani, desde fevereiro, teve uma mudança drástica de perda de peso. E sempre que a gente comenta disso, eu falo, nossa, Dani, você mudou muito e eu queria saber um pouco do que você fez e como foi esse processo. Foi doído? Foi fácil?
Teve dias que você pensou e falou, não, quero jogar tudo pro alto e comer hambúrguer. Como foi? Foi um processo multidisciplinar, tô brincando. Não, na verdade... Não, mas não deixa de ser multidisciplinar. Falando assim, parece que eu criei todo um projeto, um plano, Conta um pouco. Não foi bem isso. No meu caso foi fácil, porque eu coloquei um objetivo e eu passei a fazer coisas que eu gostava. Então uma delas foi praticar um esporte que eu gostava. Acho que isso foi o que mais me motivou. Qual esporte é dele? É um Muay Thai, então é um esporte de combate, aquilo me motiva. Se fosse para ir num ginásio, puxar ferro, como muitos fazem, ou correr, com certeza não teria alcançado esse objetivo, porque eu não tenho disciplina para aquilo que eu não gosto. Né? Salvo quando é responsabilidade, que eu acho que também tem uma diferença, né? A gente às vezes é disciplinado por aquilo que a gente tem que fazer. Um exemplo, o emprego, a gente tem que fazer aquilo, a gente acaba sendo disciplinado. Não que eu não goste do meu trabalho. Mas enfim, então eu atingi o objetivo de forma fácil, porque eu estava fazendo aquilo que eu gostava. E quando eu decidi emagrecer, sim, foi por estética. Sim, foi por saúde, né? Tô já próximo dos 40 anos, então a gente começa a sentir ali o corpo já falar um pouquinho mais alto. E eu busquei aquilo que eu gostava, eu comecei a praticar um esporte, comecei a ver o resultado, que quando eu comecei a ver o resultado realmente motiva mais, né? A roupa, a aparência, tudo foi mudando, e principalmente o incentivo externo, quando você vê o reconhecimento, que acho que isso também é um fator. Que as pessoas notam. Mas, Dani, mas tudo parte de uma motivação. Qual foi a motivação inicial? Poxa, a aparência física. Sim. Eu acho que isso era algo que me incomodava muito. Eu falei aqui no começo, antes, né? Estética, Antes de começar o podcast, que ia ter uma provocação aqui. A gente está nessa era, né, de marketing digital, nômade digital, tudo digital, né? E eu e o Dani, a gente segue não sei se o Dani ainda segue, mas a gente segue um influencer, não, um cara que é muito fera nessa parte aí de mídia social e marketing digital, né, de produto digital, vamos dizer assim, que é o Ryan Santos, né? O Ryan, sim. Ele é meio maluco às vezes na maneira de colocar as coisas, né? E aí teve uma época que eu acho que foi um pouco depois o Dani já começou, por isso que eu perguntei se teve alguma motivação e se você foi influenciado pela aquela provocação que ele ficou batendo durante algumas semanas, né? Que era tipo ofensivo, porque ele tem esse jeito às vezes mais ofensivo e era coisas pessoal que ele tinha com algumas outras pessoas também. E aí ele tinha uma coisa assim que ele falava, gordo não passa credibilidade. Entendeu? E, assim, é muito ofensivo isso, eu nunca falaria isso para uma pessoa. Então não é minha fala, tá? Não é minha fala, deixando mais claro. Essa fala é Ryan Santos. Essa é a fala dele, esse é o cara. Então ele batia muito nessa, e deve bater até hoje, porque ele trabalha com gatilhos mentais e tal. Então ele é muito bem sucedido nessa situação que ele faz, mas ele trabalha com essa situação às vezes de entrar com essa provocação e usar essas palavras que dê esse gatilho mental e cria ali uma polêmica e tal, e ele bateu muito nisso, né? Então gordo não passa credibilidade, não importa quanto competente você é, mas se você é gordo você não passa credibilidade. Isso chegou a te afetar em algum momento? Colocou você para pensar? Teve uma provocação para você? Aconteceu alguma coisa ou não aconteceu? Não aconteceu. O Ryan Santos sim foi uma provocação, mas não foi com base nessa provocação. Mas você não conhecia ele, você não pegou pro lado pessoal. Você falou, cada um com seus problemas. Quando ele entrevistou o Flávio Augusto, né, ele ficou incoerente, porque o Flávio Augusto no Brasil ele é considerado como milionário, dono lá do... Não, ele é milionário, né? Ele Não, acho que quando ele fala em dólar ele não é bilionário, porque quando vem pro Brasil sim, ele se torna um bilionário aqui no Brasil. Então o Ryan Santos ficou sem graça, né? Ele falou assim, eu sou gordo e tô aqui, e aí? Né? Então eu sou uma pessoa de sucesso. Mas sim, eu acredito que por mais, também mais uma vez, é o Ryan Santos que falou isso, mas eu entendo, por mais frio e duro. Não, a sociedade é gordofóbica, não tem como. É normal. A aparência, hoje ela influencia muito. É igual você chegar numa loja mal vestido. O vendedor, ele vai olhar para aquilo. Tá no parâmetro da loja. Não, é normal. A gente tem que ser realista. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito realista. Por exemplo, o meu filho ele tem 10 anos e assim, eu já expliquei isso para ele. Ele tem um biotipo grande e pronto. Ele não vai ser aquelas pessoas ali, ele não vai ser tão magrinho como eu sempre fui, entendeu? Porque eu cheguei a ter que tomar medicamento para ser considerado magro, entendeu? Para abrir apetite para comer, entendeu? Hoje eu peso 75 quilos,
mas eu cheguei a pesar 65, com quase 1,77 m, entendeu? Então 65 quilos com 1,77 m, eu não era considerado nem magro, entendeu? Então foi nesse conceito. Então, pro meu próprio filho, ele é maior, ele já tem... Para quem não sabe, o Dani é meu ex-cunhado. Então, ele tem o mesmo biotipo do Dani, então ele é maior. Então, e eu já expliquei para ele, você tem um biotipo grande e assim... Se você quiser ficar malhado, você consegue, mas você vai ter que exercitar, entendeu? Aí já é justamente para que essa situação ele não sofra, inclusive, na escola ou com os amigos e tal. Porque, por exemplo, eu tenho amigos de infância que, de uma maneira, talvez por um pouco da sociedade, talvez por um pouco de ignorância nossa, por exemplo, da gente não ter a empatia, às vezes, em algum momento da nossa vida. Mas assim, só que assim, uma pessoa que eu gosto muito e, por exemplo, o meu nome carinhoso para ele chama ele de gordão, entendeu? Então eu tenho alguns amigos que eu chamo ele de gordão e tal, mas assim, é zero ofensivo, entendeu? Então é uma intimidade que eu tenho. Então, por exemplo, eu chamando... Espero que não tenha problema, talvez não tenha problema, porque, por exemplo, ele me chama também do que ele quiser, mas isso é coisa de amigos, assim, a gente é amigo de infância. Com certeza então, não, eu tenho amigos e ouvi isso muito, mas nunca levei pro lado. Não, é que se hoje a gente traz pro politicamente correto, a gente não faz mais isso, porque assim, uma coisa é a gente que, tipo, é próximo, entendeu? Então a gente tem intimidade, beleza, a gente consegue ter esse comportamento. Entra quase na mesma, é que daí já entra na polêmica que a gente não vai entrar hoje, é quase a mesma coisa. Eu sou afrodescendente, eu posso chamar outro de negro. Entendeu? Sim. Se você já não é afrodescendente, você já não consegue. Exato. Entendeu? Não é que você já não consegue. Desculpa, é outra situação. Já não é politicamente correto e é ofensivo. Entendeu? Então, tem tudo essas coisas. Só que quando a gente não faz, é justamente porque a gente precisa dar o tal do exemplo, né? A gente tem que sempre estar ali se policiando. Então, a cultura vem, às vezes... Tem muita coisa que a gente entra que eu digo que é muito cultural. Mas para não fugir do nosso tema, né, de disciplina... Vamos voltar na dieta. Vamos voltar na dieta, que o assunto já estava mais na linha. Dani, e aí, como que foi? Só uma pergunta também, que o Dani falou que é muito mais fácil quando as pessoas separam, quando você começa a ver a mudança. Mas e até chegar esse momento, né? Porque tem ali uns 2 meses, uns 3 meses que você ainda tá ali lutando para ver a mudança. Como manter... Eu vou voltar um pouquinho antes, vou até me estender um pouquinho mais. Bom, eu estava numa profissão que eu não gostava. Então isso potencializou a minha falta de disciplina. Então eu passei a me alimentar muito mal, passava horas dentro do carro, e psicologicamente eu não estava bem. Então aquilo foi me desmotivando. Eu não vou me diagnosticar como depressivo porque eu não fui a um especialista, mas estava ali deprimido, usar a palavra. Claro. E isso acabou me prejudicando muito e refletindo no meu corpo. Sim. E com isso veio a questão da saúde. Então, antes de eu tomar também essa decisão, eu comecei a sentir problemas de saúde. No caso, foi o meu estômago. Comecei a sentir dores muito fortes, procurei tratamento. E eu falei, eu preciso mudar. E aí a estética em conjunto. Que a estética, na verdade, quando a gente tá nessa fase, nessa bad vibe, claro, você sabe que você não tá bem. Sim. E aí isso impacta bastante. Mas a gente fica procrastinando, até o ponto que veio o problema de saúde e eu falei, não, eu preciso tomar uma ação, eu preciso me mexer. E aí foi onde eu criei o objetivo. Eu falei, não, aí sim, eu vou melhorar a minha saúde e eu vou ficar do jeito que eu quero, da forma como eu quero fisicamente. E aí eu busquei, não, o primeiro passo eu vou buscar aquilo que eu gosto de fazer. Consigo, vou correr de bicicleta? Não. Vou correr na rua? Não gosto. Não, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de natação, por exemplo. Fui lá, me inscrevi naquilo que eu gostava e comecei a praticar. E esses primeiros 2 meses eu já senti uma diferença quando eu dormia. Porque quando você está numa alimentação ruim, você não tem um sono bom. Pelo menos no meu caso, eu tinha muito problema com refluxo. Né? E ali com 4 dias, 5 dias, menos de uma semana, eu já tive um resultado. Eu já tive uma noite de sono boa. Então esse foi o primeiro... como que a gente fala? Small win. Primeira grande vitória que você já foi percebendo ali e já foi Não foi aquilo que eu mirei, não foi quando eu decidi mudar, não foi para ter um sono melhor, mas foi uma consequência que eu já considerei uma grande vitória. Falei, poxa, que legal, tive uma noite de sono que há muito tempo eu não tinha. Dores no corpo, que por mais estranho que pareça, eu tinha muita dor no corpo para dormir. Às vezes eu acordava pior do que eu ia dormir. Eu acordava quebrado.
E eu passei a ter resultados diferentes, comecei a levantar mais motivado. E isso é uma consequência. Então eu acordava mais motivado, eu acordava mais cedo, eu conseguia ir treinar. Tinha um rendimento muito alto na academia. E isso tudo é small wins, né? Quando você vai, consegue treinar e superar aquilo que você as foi grandes ontem, vitórias, né? são as grandes vitórias do dia. E aí vai te dando mais gás, e aí você vai atingindo mais. E aí, assim, mas isso não foi, você não começou no começo do ano, você já começou isso Esse processo começou em dezembro. Em dezembro, essa mudança. Foi que, na verdade, começou que você já parou com a profissão antiga, né? Que estava com um trabalho antigo, psicologicamente, ela estava me colocando... Te consumindo, né? Nada contra a atividade, mas acho que quando a gente ouve muitas pessoas falando, né? Faça aquilo que você gosta, você nunca vai trabalhar. Muitos falam assim, poxa, é muito fácil falar quando você está ali naquela posição, mas acho que se você não lutar, não buscar aquilo que você gosta, você vai morrer infeliz. Não, isso você trabalhar com o que você gosta realmente é uma dádiva mesmo. Então, um pouco do resumo aqui, porque como eu conheço o Dani, na verdade, posso falar a profissão? Pode. Então, o Dani estava trabalhando como Uber, porque na verdade ele chegou cá em Portugal quando? 2018. Então ele saiu de 2018, ele chegou em Portugal, em Lisboa, Portugal, né? Saiu do Brasil. E ele tinha um trabalho, por exemplo, de cargo já de gerência, já Estava um passo ali da gerência, estava a nível de coordenação, já coordenação e gerência, mas já trabalhava com isso há 12 anos no Porto Seguro, né? No Brasil. Então a mudança foi uma mudança estratégica que ele fez na época. Falou, beleza, eu começo como Uber, vou estruturando a minha vida lá e tal. E aí abriu a empresa de Uber, fez tal tudo, mas depois a própria empresa não foi ali andando do jeito. Mudou, o cenário, né? foi mudando, não foi ficando do jeito que você também esperava, né? E aí o engraçado é que, assim, que eu já tinha convidado o Dani para participar, eu já sabia, eu já identificava ele como uma pessoa que tinha potencial, por exemplo, e já sabia que ele trabalhava um pouco nessa área. E aí eu queria já ele trabalhando comigo, por exemplo, na minha empresa. Eu tenho uma empresa, para quem não conhece, de fabrico de próteses e sou dentista. Então, tenho esse laboratório de prótese, então já tinha convidado ele para vir desde que ele chegou aqui. Falei, pô, acho que o Uber não é uma boa. Se você quiser vir trabalhar... O primeiro convite... Era de abrir uma empresa junto na parte de... Não, eu já tinha... Foi no próprio Brasil esse convite? No próprio Brasil eu já tinha recebido uns 2 convites, assim, de mesmo, pô, vai lá. Se apertar aí, sempre algo meio que informal, mas sempre houve essa chamada. Aí a partir de janeiro, na verdade em dezembro a gente oficializou, né, que o Dani viria trabalhar com a gente, e a partir de janeiro ele começou a trabalhar, e aí realmente ele começou a trabalhar com o que ele gosta, que é fazer gestão e tal, motivar pessoas e tal, e tudo isso ele faz muito bem, tem paixão por isso, então isso também foi um catalisador que a gente fala, né, além de ser uma chave, aquele negócio que te dá um gás extra, né, aquele que catalisa, né, ele potencializa a sua ideia, o que você já está pensando, o que você já está querendo, né? Porque daí já teve todo um outro cenário, né? Boa. Falando para a gente tentar fechar aqui um pouco essa parte assim da disciplina, principalmente e colocar um pouco de provocação também. Até onde que vocês acham que, por exemplo, isso foi disciplina, foi só motivação, foi organização? O que você acha? Qual foi o comportamento ou a qualidade que você já tinha, que te fez conseguir isso? E qual foi a qualidade que você acha que você adquiriu, né? O comportamento que você adquiriu que também potencializou isso e fez com isso se tornasse real? Posso ser muito sincero? A primeira ação que eu fiz foi tirar o telemóvel. Aqui em Portugal falamos telemóvel, não, o celular. Eu tenho o hábito de deixar ele aqui no criado mútuo, né? Como falamos, ao lado da cama, e eu coloquei ele na cômoda longe. Porque até hoje eu sofro disso, quando ele toca, o meu primeiro desafio é sair da cama. E acho que eu acredito que seja o desafio de todos nós aqui. Bom, então
Nelson, depois você põe lá o sininho de dica, porque isso aí, assim, isso na verdade já é uma dica que já é colocada em vários livros, por exemplo, de gerenciamento de time, né? Que daí esses livros de gerenciamento de time, de tempo, assim, para você se organizar, eles põem dicas como essa mesmo. Fala, pô, então assim, se você precisa acordar cedo, não deixa o seu celular, por exemplo, próximo da cama, entendeu? Se você põe o seu celular em um lugar que você tenha que levantar da cama para você poder desligar. E aí já é um gatilho para você pegar e falar, opa, tô de pé. Então foi isso, mais o quê? Fazer o que gosta. Porque além de levantar, eu tinha que ir atrás de algo que eu gostasse. Então, hoje no trabalho eu me sinto realizado quando eu venho e trabalho com pessoas. É o que você gosta, né? É o que eu gosto, então isso me motiva. Acho que é até palco de discussão, uma vez nós até falamos sobre isso, né? Fugindo até um pouquinho, muitos falam assim que sucesso às vezes é ter uma empresa. Eu penso diferente. Sucesso é fazer aquilo que gosta, não necessariamente é você ter um negócio. Né? Então, às vezes as pessoas acreditam que se você trabalhar para outro, você não vai ser feliz, você não vai ser uma pessoa de sucesso. Sucesso ele é muito plural, né? Ele é muito... Né? E eu trabalhando com pessoas, para ir profissionalmente, eu já me sinto realizado. Desculpa, o sucesso é muito singular, né? Ele é o oposto. muito singular, né? Exato. E ali, como eu falei, hoje até o que me tira da cama hoje é a prática do esporte que eu gosto. Então, para me acordar mais cedo do que o horário do trabalho. Então, para me acordar às 5h30 da manhã, com certeza é em prol daquilo que eu gosto. Antes de eu conseguir praticar esse esporte, porque é diferente de um ginásio ou de correr qualquer hora, qualquer lugar do mundo você pega, põe um tênis e sai correndo. Essa é a vantagem da corrida de rua. Acho que por isso que cresceu tanto, né? O empresário que hoje viaja, que está no mundo afora e vai para o Japão, ele continua praticando o esporte dele. Acorda de manhã e vai correr, qualquer lugar do mundo. Já quando você pratica um esporte que tem horário programado com turma... Então, mas isso daí, só pegando o gancho, isso é disciplina. Isso é quando você tem um comprometimento contigo mesmo e aí não importa, por exemplo, os fatores, você cumpre aquilo. Exato. Eu, por exemplo, eu não tenho essa disciplina. Eu sou muito mais organizado não, e também não tenho muita organização. Não tenho nem disciplina, eu tenho muito pouca disciplina, porque todos nós temos um pouco. A Ju vai explicar mais isso aí também, que a Ju acho que manda bem nisso. Mas eu tenho, assim, disciplina para algumas coisas, então a disciplina ela também entra nesse grupo ali dos comportamentos que é de forma diferente para cada pessoa. Então eu tenho realmente disciplina para algumas coisas, mas para muitas outras coisas que eu gostaria de ter disciplina, a minha disciplina é próxima de zero, é quase nada. Só que daí eu tenho uma coisa que é muito maior que a disciplina, que é a responsabilidade. Então, por exemplo, para eu chegar todos os dias às 9 ou às 8 no trabalho, para minha sorte eu sou o dono, então eu tenho essa vantagem. Mas é doído, não é tão simples. Por quê? Porque eu acordo cedo, às vezes tem dia que eu acordo às 7, entendeu? Mas aí eu vou tomar meu café, vou ler, vou fazer outras coisas e tal, e eu não gosto de ter essa pressão de tempo, no meu caso. Então já é uma coisa que não é minha. Só que a minha responsabilidade ela é muito grande. Por quê? Eu, por exemplo, é muito comum às vezes eu chegar às 5 no laboratório. Então o problema não está com o horário que eu tenho que chegar. Entendeu? Tá com o que eu tenho que fazer. Se eu tenho que fazer isso e precisa fazer isso, então eu tô com uma demanda muito grande de produção. Tem um paciente que eu vou precisar atender e preciso já preparar o caso dele antes. Então, assim, foi muito comum. Me comprometi com alguém. Então, por isso que eu sou muito responsável. Uma vez que eu tenho um compromisso com alguém, o que me fez até crescer foi a responsabilidade, né? Que pouca gente... A responsabilidade e a consistência. Então, no caso da minha profissão, atualmente eu tenho 3 profissões, né? Que eu sou técnico em prótese ainda, sou dentista e também sou palestrante e ministrador de curso. Então, por exemplo, já teve várias aulas que eu fui ministrar que eu não dormi. Eu fiquei 24 horas montando a aula. E, na verdade, uma das minhas melhores aulas, apresentações, foi a que eu fiquei 24 horas ali sem dormir, só no café ali, terminando a aula, porque não tive tempo, não fui disciplinado para ter terminado a aula, por exemplo, com 2, 3 semanas. E as pessoas que me conhecem, que são próximas de mim, eles até brincam. Falam, não, tudo bem, você vai pegar isso na última hora e vai ficar bom. Então, teve, por exemplo, como técnico trabalhando para alguns dentistas. Então, eu lembro de alguns casos de facetas, que são essas lentes que os artistas usam muito hoje. Todas as pessoas estão doentias por usar essas coisas, vamos assim. E claro, também tenho defendendo aqui o meu peixe como profissional da área da saúde para os pacientes que têm indicação. O trabalho de lente de contato é excelente,
muito recomendável, super recomendo e faço muito também. Mas vai tudo tem muita gente fazendo sem ter indicação no caso, tá? Então isso não é legal. Mas enfim, nessa época que eu fazia só mais trabalhos como técnico, teve um dentista muito famoso do Brasil e tal, que fazia trabalho em parceria, eu fazia trabalho em parceria com ele. Ele tinha um paciente que ia viajar e tal, e aí eu me enrolei e não consegui começar o trabalho, porque eu já tinha empresa, então tinha que falar com o colaborador, falar com outros clientes e tal, não sei o quê. Enfim, era 7 horas da noite, eu não tinha começado um trabalho que era para as 8 horas da manhã. E aí eu não tinha alternativa, entendeu? Era um cliente muito importante para a empresa, e eu já tinha dado a minha palavra, e o paciente que estava lá do outro lado. Só que isso já é empatia, eu me coloco muito no lugar do outro. Eu falei, pô, não, eu dei minha palavra. Eu não vou, por exemplo, agora ser covarde. Eu não vou, por exemplo, porque eu quero estar às 8 em casa, desmarcar o trabalho, o paciente ter que remanejar voo e tal, e criar todo esse caos. Então eu sempre fui assim. Então eu fiz isso muitas vezes na minha vida, entendeu? E não me arrependo. E ainda assim, provavelmente ainda, se precisar, eu ainda vou fazer. Por quê? Porque eu tenho esse valor. E esse valor que uma palavra dada, ela só em último caso. Mas essa disciplina sua, ela vem... Porque assim, eu sofro muito com procrastinar, né? Eu sempre deixo para a última hora, principalmente quando é para estudos, né? Eu sempre deixei para a última hora. Um trabalho de escola sempre foi feito também de última hora. Esse é o meu problema. No seu caso, qual é esse ponto de disciplina, assim? Não. No meu caso, assim, o meu caso, para quem não conhece, vai ter que depois assistir os outros podcasts, os outros vídeos. Eu trabalho desde os 13 anos em um laboratório de prótese, né? Então comecei no Brasil, na época que eu comecei em 94, já podia trabalhar a partir dos 13 anos numa profissão tipo de menor aprendiz. Acho que até hoje consegue, mas é com uma idade um pouquinho diferente. Então, eu sempre trabalhei muito, sim, e sempre fui muito ocupado. Então hoje, por exemplo, para quem não conhece um pouco da minha história, e o que eu posso falar hoje, isso já acontece já nos últimos 15 anos, desde que eu tenho empresa. Eu sempre tive uma maneira de ver o mundo onde eu posso fazer tudo, eu consigo fazer muitas coisas. Então eu não me limito. Eu não me auto-saboto. Então, por exemplo, a questão da disciplina, para mim, que muita gente está falando hoje. Eu vi o Joel J falando e falou, pô, para você equilibrar, você tem que desequilibrar. Eu só consegui o que eu consegui, porque eu venho de um background, de uma família muito pobre e tal. Eu só consegui o que eu consegui porque eu venho desequilibrando já há 15 anos, entendeu? Então, por exemplo, que eu sou dentista técnico e dou aula, então, ou seja, na verdade acabo sendo businessman, tenho uma empresa, na verdade 2, 3 empresas, dentista, técnico em prótese, porque eu ainda trabalho muito na bancada, ainda faço muito trabalho, e aula ou palestra, tal, curso, essas coisas que ainda faz. Então eu acabo tendo 4 profissões, né? Então, ou seja, a falta de disciplina para mim é uma só, é falta de tempo. Só que essa falta de tempo ou falta de disciplina, ela não me tira a responsabilidade. Todos os compromissos que eu tenho, eu cumpro. O que me custa é mais horas. Então, às vezes, me custa 10 horas, 12 horas, 16 horas ou 24 horas. Então, se fica curto o meu dia, eu tenho 2 alternativas. Aí, o que eu tenho fazendo? Mas a disciplina, para mim, é uma coisa importante que eu estou buscando. Por exemplo, é que está nos valores e nas verdades de cada um. Então, tem um grupo que ele olha assim, beleza, ele fala, beleza, sou disciplinado, tenho disciplina para trabalhar, mas eu trabalho até às 6, eu trabalho até às 7, e o meu compromisso com qualquer pessoa que seja relacionada ao trabalho é esse horário, entendeu? E aí pronto, a partir dali ela já entra na zona de conforto dela do que é disciplina para ela, do que é organização para ela. Então ela chega, beleza, não consigo fazer porque já fiz o meu máximo aqui. E tem pessoas que assim, não tem nem gás, a pessoa realmente não falta gás. Eu conheço pessoas que, por exemplo, se a pessoa virar a noite trabalhando, ela fica uma semana parecendo um zumbi. Eu acredito no relógio biológico. Não, total. Eu acho que às vezes vale mais a pena 1 hora de muito esforço do que 10 horas de esforço. Então, mas beleza, né? Será que é o relógio biológico ou é uma coisa que você nunca se acostumou a fazer e nunca fez? Pode ser, tem a influência do relógio biológico, mas porque, para mim, hoje eu já sinto isso mais com a idade. Mas, por exemplo, eu tive uma ocasião da minha vida, eu e mais 3 técnicos brasileiros, que hoje todos são muito famosos, um já era dentista naquela época, a gente fez
Foi uma das primeiras vezes que técnicos brasileiros vieram fazer trabalhos na Europa. E a gente até começou essa ponte, esse intercâmbio Bélgica-Brasil em termos de odontologia e prótese dentária muito forte. E aí, por exemplo, a gente chegou nesse lugar para trabalhar, em Antuérpia, na Bélgica, isso em 2007. E tinha, tipo assim, 100 elementos, né? 100 unidades de facetas para fazer. E cada técnico geralmente faz 20 por semana, né? Só que a gente pegou para fazer tudo ali do zero. A gente estava ali praticamente em 3, 4 técnicos. Ou seja, a gente tinha mais elementos do que a gente conseguia fazer. Porque, no final das contas, tinha para fazer em 4 dias, entendeu? E, foi a primeira vez que eu fiquei 36 horas sem dormir, entendeu? Só que a gente estava ali motivado, documentando os casos, produzindo material, fazendo um negócio novo, vendo um mundo diferente. Para mim, foi a primeira vez que eu saí, por exemplo, do Brasil. E, meu inglês era muito ruim ainda, tal, né? Era praticamente zero. Só que eu já estava acostumado a isso. Eu já estava acostumado, por exemplo, a ficar 24 horas sem dormir. Tem muitos empresários. Assim, quando você tem empresa, às vezes você tem que cobrir muita gente, entendeu? Então, por exemplo, eu comecei a ficar muito mais organizado a partir daquele tempo até hoje. Hoje, por exemplo, uma dor que eu tenho na minha empresa em ser empresário, por exemplo, em ter empresa, por exemplo, é justamente essa. Porque hoje a gente tem praticamente aí, entre diretos e indiretos, a gente tem 17 colaboradores, talvez. E, assim, parece que é pouco, mas para o meu ramo, pro nosso ramo, que é um ramo muito detalhista, que qualquer detalhe ali vai mudar todo o cenário, vai fazer a diferença. É muito complicado às vezes para mim. É uma dor, por exemplo, que eu tenho. Porque daí eu me organizei, que já é um começo já de disciplina, essa organização. Então, me organizei, por exemplo, para ir para academia. E às vezes dá problema em um trabalho. E aí, por mais que eu tenha ali colaboradores, é a minha palavra, né? Então, a empresa ela ainda é muito o meu reflexo. E às vezes eu não consigo ir para academia porque eu preciso ir e concluir um trabalho que às vezes um técnico do time não conseguiu concluir. Entendeu? Então, para mim, é uma dor, é um negócio que me custa muito, porque se eu estivesse fazendo, provavelmente não teria tido problema, e aí eu preciso, às vezes, pegar e resolver para não ter que entrar nessa coisa que não é um valor meu, de tipo começar a reagendar trabalho em cima da hora, né? Passar o problema para o outro. Né? O problema foi nosso, alguma coisa que aconteceu aqui na nossa empresa que a gente não conseguiu concluir, e aí eu passo o problema para o cliente. Então, a minha empresa ela tem esse valor, ela não faz isso. E aí, muitas vezes, eu compro essa briga, né? Então, eu estou treinando todo o time para que tenha outras pessoas que resolvam isso quando acontecer. Mas é uma dor, é uma coisa que eu sofro. Tem um caso que você comentou, então, é onde vem a responsabilidade na frente. A responsabilidade ela é maior que a disciplina. Tem alguns artigos e algumas teorias, eu não sei se é mais artigos ou teoria. Diretor, depois você põe isso no vídeo lá, a gente vai buscar isso daí e vamos colocar no vídeo. Mas o pessoal que vai ficar vai ouvir o podcast vai ficar um pouco mais difícil. Então, vamos deixar, pelo menos, como eu não tenho a referência do artigo, e eu venho de base acadêmica, então eu teria que ter o artigo. Se eu não tenho o artigo, eu vou deixar como uma teoria. Mas existe uma teoria que é o seguinte, que as pessoas que são... E aí eu já vou puxar a sardinha para o meu lado, claro, né? As pessoas que são, por exemplo, mais inteligentes, né? Embora a inteligência, já deixando aqui um parêntese, existem vários tipos de inteligências, e todos somos inteligentes. A diferença é que cada um... Então, todos somos iguais. E a diferença é que cada um tem as suas diferenças, inclusive na inteligência. Mas o que se acredita, assim, que pessoas mais inteligentes, por exemplo, não precisam trabalhar com uma mesa organizada, não precisa trabalhar com organização, que é o meu caso. Então, você chega, por exemplo, na minha mesa de trabalho, ela não está nada organizada. Só que eu vou conseguir trabalhar em alta performance, liberar bastante trabalho, inclusive. Então, isso é o meu caso, é a minha realidade. E tem outros não, que ele já não consegue nem sentar na mesa para trabalhar. Então, ele vai primeiro E aí, você tem uma outra vertente. Às vezes, já vem de procrastinação. Tem outros que precisa, primeiro ele vai organizar, depois ele vai tomar café, depois ele vai fazer uma coisa, porque ele está colocando um monte de barreira ali, um monte de condicionante para conseguir fazer o trabalho dele. Eu não tenho condicionante nenhuma para fazer o meu trabalho. Meu trabalho, eu sei que ele tem que ficar pronto, então a mesa está bagunçada, eu sento e faço, claro, dou uma organização mínima, entendeu? Mas existe essa teoria, vamos deixar como uma teoria, né? Que pessoas mais inteligentes, assim, ou pessoas inteligentes, ele não precisa exatamente dessa organização, ele consegue
ele tem mais dinâmica, né? Então ele consegue, por exemplo, como diria o Faustão, se virar nos 30, né? Ele senta na mesa ali e vai, e vai rolando, né? O que para você é bagunça, né? Para o outro, ele consegue executar com perfeição. É que é o meu caso, né? Vezes, O que para mim não é bagunça, né? Só mesmo e depois você não encontra nada. E aí sim vem um problema. Isso, por exemplo, é o que acontece comigo. As pessoas organizam ou minha casa ou minha mesa, porque daí tem alguém para fazer isso, e depois eu não acho as coisas, entendeu? E na minha desorganização eu ia achar tudo. Entendeu? Porque eu sei onde eu coloquei, sei onde que eu deixei. Mas e aí, Ju, teve já um fato para você? Não, eu tô pensando aqui sobre disciplina, né? Quando a gente tem falado sobre isso, eu acho que tem muito a ver, sintetizando tudo que a gente falou, que disciplina é falar não aos prazeres imediatos, porque eu acho que nosso cérebro é muito condicionado ao prazer imediato. Então, lógico que você vai desligar o despertador porque é muito bom dormir. É lógico que se você vê um bolo aqui, Dani, você que tá de dieta, vê um bolo e vê sua saladinha. Você vai querer... Não, mas uma coxinha... Uma coxinha, você vai querer comer a coxinha. Eu acho que a disciplina entra muito nisso de, tipo, falar não pra você mesmo, de, tipo, tudo me fala pra dormir mais, tudo me diz pra comer a coxinha, mas eu falo não porque eu tô seguindo um objetivo. Eu acho que a disciplina é falar esses nãos diários, assim, mais do que uma coisa, um comportamento, é um comportamento, uma coisa intrínseca sua, que você nasceu com isso, mas é saber falar não pra você. Exato. Eu acho que não, mas aí a gente está falando da disciplina intrínseca, né? Mas a gente não pode esquecer da disciplina, por exemplo, como alguma coisa aprendível, né? Claro, você acho que senão você vai aprendendo. Acho que cada não que você dá, você consegue dar mais não. Acho que o primeiro não isso, alguma coisa treinável também, claro, né? o primeiro não, você fala, nossa, talvez eu queira dar uma mordida. Você fala, não, consegui. Aí você se sente bem, porque tipo, nossa, consegui. Então, e isso você tem razão. E assim, por exemplo, quando eu até vim para Portugal e abri minha empresa aqui, então minha empresa ficou no Brasil durante acho, quase 18 anos, se eu não me engano. E ficou no Brasil, na verdade, 13 anos com a minha gestão, daí eu mudei para cá e ficou mais 5 anos sem a minha gestão lá. Mas quando eu mudei para cá, eu já vim com essa mentalidade. Eu falei, ou eu vou me tornar irresponsável, porque isso está me custando muito caro, às vezes alguns dias sem dormir, trabalhar muitas horas, ou eu vou me tornar irresponsável, ou eu vou trabalhar sem dar minha palavra para o cliente, sem me comprometer com o time. Então, por exemplo, tem muita gente que ele é muito bom nisso, ele não se compromete com nada. Então, se ele não se compromete com nada, ele está livre. Então, ele está mais livre com o tempo dele. Então, tem gente que já tem essa situação. Só que tudo isso, se você tem uma empresa ou se você trabalha para alguém, isso é um valor. E aí, agora valor, eu estou falando valor realmente em dois sentidos. Valor de 1 a 10, que a gente é um valor contável, entendeu? Que a pessoa fala, aquela pessoa ali ela é boa nisso, mas nisso ela não é boa. Então, é uma coisa que a pessoa consegue mensurar. Então, por exemplo, eu como empresário, se eu tenho, por exemplo, alguém no meu time, alguém que é prestativo, tudo a gente que precisa alguma coisa ali, a pessoa tem mais valor para a empresa, porque é uma pessoa que você conta mais. E aí, se você tem uma outra pessoa que, por exemplo, a pessoa já é mais organizada, disciplinada com o tempo dela, que é bom para ela, mas isso é bom para ela, entendeu? É bom para a empresa se ela entrega tudo. É bom para a empresa também, claro. Só que ela já é menos prestativa. Então, por exemplo, se é um valor da empresa que ela precisa, por exemplo, de pessoas, que daí eu já estou falando do valor da empresa como crescimento, como alguma coisa. Isso eu não estou falando da minha empresa, estou falando de qualquer empresa. E se a gente for realista, essa é a realidade. As pessoas acabam preferindo pessoas que são mais prestativas, porque daí... Só que tem muitas coisas assim nas entrelinhas, entendeu? Então tem pessoas que é prestativa, mas por viés psicológico, por traumas psicológicos, por falta de validação própria. Então a pessoa, por exemplo, ela não quer ter a rejeição das outras pessoas, então ela fala sim para tudo. Então, tem muito contexto nisso, entendeu? Tem outros que simplesmente a pessoa é mais organizada, disciplinada e às vezes mais egoísta e só olha ali pro lado dela, pro tempo dela e acabou e já aborda essa linha de falar, não, cada um com seus problemas, entendeu? Isso já não é mais meu problema, o meu compromisso aqui é até às 6, depois o resto é com vocês e pronto, isso. E você tem aquela outra pessoa que assim, que ela já é mais, por exemplo, coração. E aí eu vou puxar... Inclusive puxando o convite para quem não viu o nosso podcast sobre Mindset. Por quê? Porque naquele podcast eu expliquei exatamente isso. No final das contas, a gente tem grupos de pessoas. Nesse grupo de pessoas, no contexto do Mindset, ele coloca como
pessoas racional, emocional e instintiva. Então ele divide, por exemplo, as pessoas em 3 grupos em termos de mindset. E aonde, por exemplo, essa pessoa emocional, ela é muito coração. Então, por exemplo, ela se doa muito, pessoas muito prestativas, entendeu? E são pessoas que, por exemplo, geralmente vão ser mais indisciplinadas com elas mesmas, porque a disciplina também é uma coisa que ela é mais pra gente, né, do que pro outro. Porque quando é pro outro já é corporação, já é organização, já é uma responsabilidade também. Mas a disciplina com a gente, que é o que, por exemplo, que eu digo quando eu digo que eu não tenho. Então, por exemplo, essa semana eu só consegui ir uma vez para academia, eu não consegui ir outras vezes. Mas por quê? Porque eu tinha todo um outro contexto e toda uma outra responsabilidade. Só que no meu caso, eu já me coloco como uma pessoa que eu consigo balancear esses três grupos, né, de mindset, né? Então, o racional, o emocional e o instintivo. E aí eu não vou explicar aqui, mas quem for no mindset, no vídeo ou no podcast sobre o mindset, vai entender bem cada comportamento desse grupo de pessoas, né? E aí, assim, então isso, só para fechar, né, o nosso tema sobre disciplina, a disciplina também, ela se encaixa nesse grupo de pessoas. Então você vai ter aquela pessoa que é mais, como eu disse, mais coração, que daí ela vai realmente ajudar mais as outras pessoas. E você tem aquele outro grupo que é mais o instintivo, então ele olha mais para ele, entendeu? Então ele está muito preocupado mais com a sobrevivência e reprodução dele, por isso que está nesse grupo instintivo, entendeu? E você tem aquele outro grupo que é o mental, né? Mental ou racional, que é aquele que consegue ali balancear um pouco mais as coisas, que, por exemplo, já é o meu caso. Então eu sou um overthinking, então eu penso muito em tudo. Então antes de eu falar alguma coisa que vai magoar alguém, eu posso até falar alguma coisa que magoa alguém. Porque eu acabo sendo uma pessoa verdadeira e realista, então eu não consigo mentir. Eu não consegui visualizar que ia magoar alguém. Porque se eu perceber que vai magoar alguém, eu nunca vou falar. Entendeu? E tem pessoas que realmente sem filtro para essas coisas. Não sei se é o meu caso, porque eu acabo sendo muito realista. Mas eu penso em tudo que eu vou falar, eu penso em tudo que eu vou fazer. E aí, nesse pensar, eu consigo pensar, por exemplo, nas consequências de quando eu faço ou quando eu não faço alguma coisa. Por isso que eu acabo sendo muito responsável. Porque eu sei o que a irresponsabilidade pode me trazer. Aí vocês poderiam falar, pô, mas você está sendo irresponsável com você se você não pratica exercício físico. O que vocês acham? Aí o nível de quais são as prioridades, né? Então, Lógico. qual é a sua prioridade? Como você colocou aí um exemplo, você tem uma empresa, você tem 17 pessoas dependendo da empresa. Fora a sua empresa que tem um nome a se zelar. Então, o que é mais prioridade? Qual é o propósito? A empresa ou é a sua saúde? Acho que é um conjunto, é os dois. Uhum. Mas tem momentos que a gente tem que colocar na balança e ver o que pesa mais. Eu também acho, eu penso, a gente falou muito de equilíbrio, né? E as pessoas acham que equilíbrio é fazer tudo, como a gente falou no último podcast. Às vezes não, às vezes você vai ter que 5 dias da semana se dedicar para sua empresa. Mas no final de semana você vai 2 dias na academia, o que já é muito bom. Então eu acho que é ter esse viés, não de tipo, tem que ser perfeito, eu tenho que ir no mesmo dia, ir pra academia, me alimentar bem, ser responsável, entregar todos os trabalhos, fazer uma aula, eu acho que é focar em uma coisa de cada vez e acabar fazendo tudo, mesmo não sendo nos horários ideais, ou sendo nos dias ideais. Acho que é mais sobre ter um saldo equilibrado no final da semana, ou no final do mês, ou no final da vida, do que realmente foi justamente isso mesmo. Foi justamente o que a gente abordou no último podcast, né? Indo mais nessa linha. Bom, não sei, espero que a gente tenha conseguido ajudar quem está lá do outro lado de alguma forma, né? Nesse sentido, que é sempre o objetivo, compartilhar conhecimento, né? Compartilhar experiências, né? E a conclusão é isso, né? A disciplina é uma coisa também muito singular e aí cada um tem que realmente achar o seu caminho. Com a experiência que eu tenho, o que eu posso dizer? Busquem disciplina. Quanto maior disciplina cada um tiver, maior pode ser os resultados, mas também se você não tiver disciplina, mas a sua responsabilidade for grande, que é o mais importante. Hoje mais importante até do que disciplina é você ter responsabilidade. O mundo anda muito irresponsável, tá? Principalmente quando a gente fala de prestação de serviço, porque todo mundo quer ser bem atendido, entendeu? E às vezes por irresponsabilidade
as pessoas não conseguem dar um atendimento ao próximo. Então, como eu tenho o meu lado espiritualizado, eu acredito muito que a gente está aqui para servir, de alguma forma. E quando eu não equilibro a minha vida, por exemplo, em termos de academia, para ter o corpo que eu quero ter e tal, é porque eu estou numa fase de desequilibrar em uma outra situação que é na empresa. Então, como eu disse, eu sou uma pessoa racional, sou uma pessoa mental, estou nesse grupo de pessoas. Então, por exemplo, mesmo quando quando eu fico sem ir para academia, eu acabo não me punindo. Primeiro que eu mantenho a alimentação, eu tenho que a alimentação mais saudável é tão importante, é 70% já, né? Então, eu vou estar sempre a 30% de conseguir meus objetivos se eu mantenho uma alimentação saudável. E a alimentação saudável já não tem desculpa, é mais possível de se manter. Uma coisa é você não ter 2 horas para ir para academia, outra coisa é você, como diz o Jota, perder para uma batata frita ou para uma coxinha, hein, Dani? Eu vi ontem, entendeu? Essas coisas. Então, eu tô indo mais nessa linha. Então, a mensagem que fica é exatamente essa, entendeu? Então, você desequilibra em algum momento, sabendo que disciplina é importante. E então, mesmo eu sendo indisciplinado, eu estou no momento de disciplina com a empresa, com o podcast, por exemplo, com os vídeos que a gente tem que fazer, com os pacientes que a gente tem para atender. Então, isso está sendo bem disciplinado, porque a gente não está deixando eles na mão, ninguém na mão em nenhum momento. E essa questão, por exemplo, vai ter um momento da minha vida que daí eu vou desequilibrar para o outro lado. Eu vou me cuidar mais, viajar mais, entendeu? E vai ser um momento ali que a gente está buscando para que a empresa chegue, que fique mais autogerenciável, né? mais organizada e menos dependente de mim. E aí, nessa fase, eu vou realmente conseguir ter essa vida mais em equilíbrio. Mas o grande erro de todos é justamente querer ter sempre essa vida em equilíbrio, não entender que em algum momento você precisa desequilibrar para você conseguir manter essa vida em equilíbrio por mais tempo. Então, a minha disciplina ela vai mais nessa linha, entendeu? Vai uma disciplina mais racional, onde eu vejo o meu objetivo, desequilíbrio para conseguir atingir aquele objetivo. E aí, uma vez conquistado aquele objetivo, eu consigo escolher para onde que eu vou desequilibrar. E aí, em algum momento, esse desequilíbrio vai ser para mim, onde eu vou olhar para mim e falar, não, beleza, agora eu só chego às 11 na empresa, a parte da manhã eu vou continuar acordando cedo do mesmo jeito, mas 2 horas por dia eu vou ficar na academia. Enfim, então é tudo isso aí. É isso. Bom, para finalizar, vocês têm alguma coisa que vocês queriam deixar de mensagem? Não, legal. Acho que não, só aproveitar, acho que nós falamos sobre a questão do exército, fala um pouco, né, da disciplina, né, que é uma disciplina plantada, né, faz a pessoa se tornar disciplinado. Tem um exemplo de empresas que fazem isso, né, quando a gente fala de processos, como você está implantando cá, é uma forma de disciplinar. Quando você coloca processos para serem seguidos, né, por quê? Porque você precisa, de algum momento, você precisa implantar a disciplina. Então, o processo, ele é uma forma de disciplinar. E aí, Ju, finalizar com alguma coisa? Eu acho que é bastante o que a gente falou, de entender que a disciplina, ela não é 1000 regras que a gente impõe pra gente. Eu acho que é uma coisa mais ampla e mais subjetiva num nível de o meu equilíbrio não vai ser todos os dias e toda hora. Bem o que o Edson falou. Ele vai acontecer, mas em momentos diferentes e com ponderações diferentes. Bom, então é isso, pessoal. Então nos vemos na próxima semana pelo YouTube, para quem estiver assistindo no YouTube. E mais uma vez deixo aqui o nosso desejo que vocês compartilhem esse podcast ou os vídeos do YouTube ou Instagram. Nos siga nas outras mídias sociais, né, nas plataformas. E enfim, nos vemos na próxima semana. Um excelente começo de semana, porque provavelmente vocês vão estar ouvindo isso na segunda ou terça-feira. E abraço a todos. Tchau. Obrigada.